Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 22 de agosto, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vamos meditar como o chamado de Nossa Senhora tem muito a falar para o meu coração, para o seu coração, diante do processo vocacional que nós vivemos, diante do discernimento vocacional que somos todos chamados a fazer em vida. O mês de agosto é o mês das vocações. E como Maria é modelo para nós cristãos, é modelo para percebermos como somos chamados a amar verdadeiramente Jesus e como ela é uma porta para um caminho perfeito, seguro, curto e fácil, nós podemos, e aqui neste dia, vamos assim o fazer. A partir do anúncio que Nossa Senhora recebeu em vida, meditar também como o Senhor fala conosco, por tantas anunciações que ao longo da nossa vida, dos nossos dias, Ele vai realmente fazendo a mim e a você. Primeiro ponto para uma meditação a partir disso é como, quando Deus vem nos falar uma boa nova, quando Deus começa a nos inquietar por algo novo, nós precisamos aprofundar no que significa aquilo que Ele fala. Quando o anjo chega para ela e disse que ela encontrou graça diante de Deus e que o Senhor estava com ela, ela se pôs a entender o significado desta saudação.
o que é que isto aqui quer dizer à minha vida? O que é que isto aqui precisa que de mim parta, de mim surja uma resposta a essa ação que Deus está fazendo comigo? Será que nós nos colocamos diariamente atentos a responder o Senhor que fala conosco? Será que percebemos que o Senhor fala nos fatos concretos do dia, quando surge uma provação e nós precisamos entender como responder ao Senhor de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma generosa? Será que nós, aprofundando no significado das anunciações que o Senhor possa ir fazendo, que a mim e a você não vai ser com as pompas de um anjo vindo até nossas vidas e nos colocando de uma forma como uma flecha segura aquilo que é a palavra e a mensagem de Deus, mas na nossa existência, naquilo que é a nossa caminhada vocacional, temos sim situações que nos fazem perceber o Senhor falando, o Senhor revelando e o nosso coração se colocando a entender o significado desta saudação que Ele nos faz. Primeiro ponto que aqui precisamos hoje guardar: como estamos aprofundando no significado das saudações que o Senhor nos faz. E esta saudação pode vir em situações dolorosas, como provações, em situações de alegrias, de um novo de Deus que vai sendo revelado a nós. O segundo ponto é que Nossa Senhora, atenta a responder ao anjo, é colocada dentro de um mistério. E ela, entendendo e acolhendo isso, ela se coloca e se apega apenas naquilo que é necessário para poder dar o passo que ela tanto necessita. Muitas vezes nós vamos deixando de responder ao Senhor porque dizemos que não conseguimos entender a voz dele, porque dizemos que não conseguimos entender o que ele está falando. Mas se aprofundarmos, vamos perceber que o Senhor fala conforme aquilo que nós podemos ali responder e agir. Esse é o primeiro fruto de quem aprofunda no significado das pequenas anunciações que o Senhor pode ir fazendo a mim e a você. E quando um coração pobre, um coração que se abandona na vontade de Deus, no autor de quem faz aquele chamado, nós encontramos um coração que vai se enchendo de confiança no Senhor e consegue perceber que o chamado nunca é uma iniciativa minha, uma iniciativa sua. O chamado é uma iniciativa do próprio Deus. E a nossa resposta é um desejo sincero de corresponder a Ele que fala conosco. É um desejo sincero de não deixar o Senhor falando só, de deixar que atualize na minha vida, na sua vida, aquilo que o Senhor já fez quando nos salvou há 2000 anos atrás, mas que até hoje deseja chegar em tantas almas. E esse é o terceiro ponto aqui do que a anunciação tem a nos falar. Quando o anjo anuncia a vocação de Maria, a missão de Maria no mundo, ele também revela um pouco da missão de Santa Isabel, um pouco também do que ia acontecer com ela, porque o nosso chamado, ele encontra um ápice, ele encontra uma realização extrema quando encontra o chamado dos nossos irmãos. Nenhum chamado é para ser visto como numa bolha ou para acharmos que vamos ser perfeitos por conta disso, de forma alguma. Um chamado é para servir a humanidade, é para servir aqueles que o Senhor vai colocando providencialmente no nosso caminho. No nosso carisma, nós temos um chamado autêntico de evangelizar os pobres, de evangelizar os jovens e a humanidade a partir da cultura do encontro, quando reconhecemos a presença sofredora de Jesus crucificado nos mais pobres. Cada irmão, irmã e criança que acolhemos e que vemos ali a figura do próprio Senhor como um servo sofredor, sentindo na sua carne todas aquelas dores, faz surgir em mim e em você a presença do ressuscitado que quer ir consolando esses corações, porque disse sim ao chamado de Deus e quer com generosidade ajudar outras pessoas a responderem também o seu chamado.
quando colocamos isso tudo no nosso coração, nós vamos entendendo a responsabilidade de perceber as anunciações que o Senhor nos faz, de dar o sim à medida daquilo que o Senhor fala. Não vamos conseguir ter todas as respostas da nossa vocação em um dia, em alguns meses, não. Mas vamos conseguir dar o passo necessário naquele momento que o Senhor fala conosco. Por exemplo, os nossos irmãos das casas de acolhimento. Quantas e quantas vezes nós conversamos que o mais precioso que você pode dar a Deus é o seu coração hoje. E renovando essa chama viva de amor, até Deus revelar definitivamente o chamado que Ele tem para você, que pode vir a ser um dia um missionário, ou estudar e trabalhar e voltar ao meio secular. Também você, nosso irmão da comunidade, que vive nessa busca vocacional e sabe que Deus também lhe chama a despojar-se daquilo que é velho, para se identificar, se configurar mais ao seu coração, nos sentimentos do ressuscitado. Que a Virgem Maria possa, assim, nos acolher no seu colo materno e nos levar até o fim, nesse propósito de reconhecer quando o Senhor vem e faz uma anunciação às nossas vidas daquilo que é o nosso chamado, para que nosso chamado possa ser uma resposta generosa de amor a tantos e tantos corações que o Senhor vai providenciando encontrar com o nosso. Que assim seja e que rezemos então essa Ave Maria confiante na intercessão materna de Nossa Senhora por nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.